ficou fazendo aqui, então, fazer um último teste com essa qualidade de imagem e tal. Então, vamos ver aqui como é que ficam as coisas, as configurações do áudio. Aqui eu tenho 3 dedos de distância, vou botar o terceiro dedo mesmo. E... eu queria fazer pelo menos um, vamos fazer pelo menos um. Né? Então, vamos nivelar a pancreatite aqui. A gente nivela a pancreatite. Ali eu tenho 30% de uso do CPU e tal. Tem mais coisas usando também, né? Vamos fechar o aqui pelo menos. Pra ver se melhora. Variavelmente, ao momento da internação de um paciente com diagnóstico de pancreatite aguda, haverá o parecer solicitado ao cirurgião. Portanto, o conhecimento de critérios cirúrgicos e manejos específicos passam a ter relevância, principalmente nos casos de gravidade moderada ou elevada. Portanto, devemos considerar a verdadeira alternativa. O paciente diagnosticado com pancreatite aguda de origem biliar deverá ser submetido à colestectomia somente após 4 semanas. Não, a gente sabe que é na mesma internação. É na mesma internação, né? Necrose infectada e necrose estéril com sintomas são as principais indicações cirúrgicas. Não, necrose estéril não tem indicação cirúrgica, né? Deve ser imediata em caso de estabilidade hemodinâmicas consequentes. Vamos dar uma olhada aqui. O acesso vídeo-laparoscópico deve ser evitado pelo risco de disseminação do processo infeccioso nos casos de necrose pancreática documentada. Acredito que não. O uso profilático de antibióticos em pacientes com a pancreatite aguda de manejo tem diminuído sensivelmente a maior mortalidade. Isso daqui a gente sabe que está incorreto, né? Agora aqui, né? A gente faz colestectomia somente após 4 semanas, depois de ou assim que esfriar o processo, né? E aí, qual que é a nossa... Bom, isso aqui tem muita lógica, na verdade, né? Vamos marcar o A, tá errado o A, né? Era o B. Tem bastante coisa, tem bastante do CPU em uso aqui e eu não consigo ver o que tá usando tanto assim esse CPU. Consigo entender, vou dar uma olhada aqui no meu CPU. O OBS é quem usa mais, tá bom, mas ele já usa bastante mesmo, né? 36% e tal, tem muito processo, né? Muito processo. Muita coisa aqui para usar o CPU. Chrome é o próprio coisa, né? O próprio... Bom, vamos seguir assim mesmo. Aqui. Para mim, necrose estéreo não havia indicação de acessar cirurgicamente, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Caso o paciente tenha evidência de coledocolitíase ou colangite, deverá realizar a CPRA em até 24 horas, seguida de colestectomia. Caso o paciente tenha apenas pancreatite biliar, deverá realizar a colestectomia no mesmo internamento ou em até 6 semanas. Faz tempo que eu não acesso pancreatite, né? Essa informação não estava mais... Principal causa de pancreatite aguda é litíase biliar, seguida pelo uso de álcool. Entretanto, pode se dar como causa metabólica. Causa metabólica hipercalemia, hipercalcemia, hipocalemia, hiperuricemia. Vamos pensar um pouquinho aqui então. Necrose gordurosa lá, né? A gente tem saponificação do cálcio. Hipercalemia. Hipocalemia. Hipocalemia eu teria... Bom, hipocalemia eu teria uma redução de um eletrólito, né? Mas eu nunca vi essa discussão aqui. Primeira vez que vejo. Hipercalcemia. Olha lá. Não tinha a mínima ideia, né? Pancreatite, como isso gera um quadro inflamatório e tal. Para tratar o diagnóstico, de acordo com os critérios de Atlanta,
Sim, o aumento do cálcio do sangue promove a ativação intrapancreática das enzimas digestivas. Tem lógica, né? Tem lógica, né? Tem lógica, sim. Paciente de 45 anos, sexo masculino da entrada na emergência, um quadro de dor surda, abdominal aguda, de início a 24 horas, com piora progressiva, epigástria radiando para o dorso, né? História clássica. Nega a febre, relata episódio de dor semelhante, porém menos intensa, com... nos últimos 2 meses, paciente hipertenso diabético, etilista de longa data, com última libação alcoólica 36 horas, tabagista ativo, de 230 maços ano. Marque a opção falsa. Amilase elevada, lactato desidrogenase e hipoaminemia estão associadas a maior mortalidade na pancreatite aguda. Amilase elevada, eu sei que não. A dosagem de amilase dentro da normalidade não exclui o diagnóstico de pancreatite aguda. Pô, isso aqui eu acho que tá errado, hein? Não exclui o diagnóstico de pancreatite aguda. É para marcar a falsa. Isso aqui é verdadeiro. As causas mais comuns de pancreatite aguda são colelitias e álcool. Verdadeiro. Base do tratamento de hidratação venosa agressiva. Verdadeiro. A maioria dos casos é só edema. Inflamação com edema. Dieta oral zero não deve ser prescrita quando o paciente está estável e sem dor abdominal, mesmo com amilase lipase acéricas ainda alteradas. Sim, isso é verdadeiro. Não deve mesmo. A gente tem que tentar reintroduzir a dieta. Acho que eu vou aqui, né? A amilase não é marcador de prognóstico. Aí, beleza. Marcamos, acertamos aí. Puérpera, 32 anos, procura emergência após 3 semanas após parto normal, com quadro de icterícia e dor abdominal. Apresenta-se sonolenta, temperatura axilar, tensão arterial de 80/50, que me chama atenção, frequência cardíaca bem elevada, né? Quer dizer que a gente perdeu bastante fluido. Vamos ver para onde, né? Com a tensão dessa, com a frequência dessa. Frequência respiratória de 29, exames mostram hemoglobina de 12,1, hematócrito 38, leucócitos totais 19.000, né? Leucócitos totais 19.000, bastões 4%, quer dizer que a gente tem aí uma secreção, uma produção elevada aí de leucócito, né? Sódio 142, potássio 4,8, glicose está elevada, também é marcador, né? Amilase 3.850, né? Também é marcador. Lipase 980, marcador. TGO, TGP. Quais alternativas abaixo não faz parte? Então, leucócitos faz parte. Amilase faz parte. Leucócito faz parte. Glicose faz parte. TGO faz parte. TGP não faz. E amilase não faz parte dos critérios para gravidade, né? Os critérios de Hanson. Então, é isso que a gente está pensando. Importante lembrar totalmente da grande lista para evitar sequestro de homens na urca, né? Acho que gravei aí, parece que ficou gravado. Respeito da pancreatite, assinar a alternativa correta. Pancreatite aguda em paciente que se apresentar de admissão com idade abaixo de 70 anos, glicemia abaixo de 220, LDH menor do que 350 e leucograma abaixo de 18.000, é considerada leve, independentemente da etiologia. Não é bem assim os cortes, não. Esse 220 não sei se é 200. Vamos dar uma olhada. O tratamento inicial de pancreatite aguda é reposição volêmica, estabilização do quadro clínico e colangiopancreatografia retrógrada endoscópica com papilostomia. Não, né? Não é assim. Pancreatite aguda grave. Pancreatite aguda grave. Presença de coleção peripancreática identificada em tomografia sempre indica adenose cirúrgica. Não, isso não é verdadeiro, isso é falso. Nunca é indicado o uso de nutrição parenteral para pacientes com pancreatite em risco de hiperlipidemia. Não, né? Pode ser. Alcoolismo, hiperparatiroidismo e hiperlipidemia são fatores de risco para pancreatite crônica. Olha, eu diria que sim isso aqui, viu? Hiperlipidemia não sei, mas eu diria que sim isso aqui. Olha, que maravilha, hein? Maravilha. Como é fácil o cara complicar uma questão de pancreatite, né? Pancreatite é mais bem definida como processo inflamatório agudo do pâncreas, a pancreatite aguda, né? Que também pode envolver os tecidos peripancreáticos e sistemas orgânicos à distância. Quanto às suas manifestações clínicas, considere as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. A dor abdominal sempre está presente, irradia-se para as costas e em geral piora na posição supina.
sempre está presente. A palavra sempre em prova me incomoda muito. Na forma grave de pancreatite, são comuns distúrbios metabólicos como hipocalcemia, hiperglicemia e acidose. Isso aqui é verdadeiro. Alternativa 2 é verdadeira aqui. Sinal de Gray-Turner ou sinal de Cullen podem ser observados em associação à pancreatite hemorrágica. Isso aqui também é verdadeiro. Mas eu ficaria mais com 2 e 3, cara. Palavra sempre em exame não... Ah lá. Sempre é duro. Sempre é duro, né? Vamos ver aqui. É uma dor típica e tal, não sei o que. Porém, ela não está presente em 100% dos casos. Pode não se manifestar também aproximadamente 5 a 10% dos pacientes com pancreatite aguda grave, inclusive, né? O paciente pode estar ali com um processo inflamatório fortíssimo, muito super grave acontecendo e ele não tem dor. E aí? Em relação aos aspectos etiopatogênicos da pancreatite aguda, essa é a alternativa correta. Diferente de síndrome coronariana aguda, né, que a gente está falando de dor, né, é um conjunto de sinais e sintomas onde a dor é o guia. Em relação aos aspectos etiopatogênicos da pancreatite aguda, essa é a alternativa correta. Em aproximadamente 80% dos casos, o fator epidemiológico é conhecido, sendo o fator biliar o mais comum da forma aguda. Se não me engano, isso aqui está correto. Agora, em aproximadamente 80% dos casos, o fator epidemiológico é conhecido. Complicado dizer, hein? Muito alta essa taxa. O presente de calcificação parenquimatosa no pâncreas sugere fortemente o diagnóstico de pancreatite aguda de etiologia biliar. Calcificação parenquimatosa no pâncreas. Ah, mas o que tem a ver? As drogas ilícitas e emprego de alguns medicamentos não são considerados fatores... Não, isso aqui pode tirar. Em aproximadamente 6% dos casos, não há causa definida, constituindo-se na pancreatite idiopática. Olha, isso aqui dá vontade de marcar, hein? Errei com mais 11, né? Aproximadamente 15 a 20% dos casos. Ah, para. Não possuem causa clara para que a pancreatite são definidos como idiopáticos. E aí aqui, 80%. Ah, tinha que saber o valor e pronto, acabou, entendeu? Sabe o valor, eu não sou, sai fora. Um homem de 32 anos está internado por pancreatite aguda, está estável hemodinamicamente, afebril e tem boa perfusão periférica. Não é isso? Ah, a CPU deu uma retornada aqui, né? Bom. Um homem de 32 anos está internado por pancreatite aguda, está estável hemodinamicamente, afebril e tem boa perfusão periférica, com tempo de enchimento capilar de 2 segundos, amilase 750, bilirrubina total 1,5, leucócito 17.000 já está no corte, PCR 250 está elevado, fosfatase alcalina 150, gama GT 80, ultrassom mostra colelitíase com múltiplos cálculos de até meio centímetro de diâmetro e pequena dilatação das vias biliares. Além de jejum, analgesia e hidratação parenteral, o tratamento inicial desse paciente deve incluir antibiótico terapia, apenas observação e controle clínico. E aí, hein? Ele tem uma pancreatite aguda leve, né? Tem uma idade ok. O único marcador que ele tem aqui, que trouxe pra mim aqui, que me chama a atenção, é leucócito 17.000. Aí tem múltiplos cálculos, beleza? Mas isso daqui, eu nunca ouvi falar nessas outras condutas aqui, então vou marcar E, se tiver errado preciso revisar. Beleza. Vamos seguir. Vou responder as causas mais comuns de pancreatite aguda. Mais comuns, cálculos biliares e álcool. Pronto, né? Nada disso aqui. Tudo isso aqui pode produzir, né? Vasculite, olha lá. Divertículo periampular, claro que sim, né? Qualquer coisa que eleve a pressão ali, eleve a pressão e estabeleça certa pressão retrógrada na via, pode estabelecer o fluxo retrógrado também de enzimas pancreáticas, né, que são super fortes, que acabam se ativando dentro do próprio pâncreas e causando inflamação. Então essas são as ideias. Infecção poderia? Bom, poderia, né? Fibrose cística poderia também, né? Tem afetação ali do tubo. Autoimune e câncer de pâncreas, com certeza os dois poderiam, né? Aqui todas as causas aqui poderiam ser causas de pancreatite aguda, né?
Mas as mais comuns são os cálculos biliares e álcool mesmo. 100% das pessoas respondeu essa pergunta certa. No exame físico de paciente com quadro de pancreatite aguda necrohemorrágica, a presença de sinal ao exame físico é compatível. Qual sinal ao exame físico é compatível com esse diagnóstico? Né? Sinal de Gray-Turner. Sinal de Gray-Turner é o nosso sangramento ali periumbilical. E, por incrível que pareça, aí eu consegui, né, chegar no corte aí, 7 de 10. Eu sei que eu sei mais coisas sobre pancreatite. Eu já tinha aberto esse nivelamento aí umas 3, 4 vezes. E não finalizei porque aconteceu alguma coisa e tal. Então tá sempre acontecendo alguma coisa aqui. Mas vamos lá, né? Adicionamos o assunto na agenda. E vou seguir, né? Vou seguir aqui. Mas aqui eu saio porque eu vou escolher o assunto ali de acordo com o meu gosto. Não vou escolher assunto assim. Não vou escolher assunto assim. Então a gente fez agora uma discussão de cirurgia, né? Vamos procurar talvez uma discussão de PED, né? Ou uma discussão de... uma discussão de clínica aqui, hipertensão arterial sistêmica tratamento. Vamos ver se a gente domina ainda essas ideias, né? Então a gente já assistiu aula de 2020, de 2021 sobre essas ideias. Talvez agora vá assistir aulas de 2022 aí e se atualizar em relação a esse tema, né? Vamos dar uma olhada no que a gente tem. Em relação aos medicamentos utilizados para o tratamento de hipertensão arterial, qual alternativa baixa é correta? Em relação ao uso de diuréticos para o tratamento de hipertensão arterial, a preferência é pelos diuréticos de alça, como clortalidona e hidroclorotiazida em doses baixas. Não. Metildopa e clonidina são vasodilatadores diretos e podem produzir taquicardia reflexa. Eu não sei se o metildopa e a clonidina, os dois são vasodilatadores diretos, viu? Mas que podem induzir taquicardia reversa, sim. Mas eu não sei se os dois são vasodilatadores diretos. Para ser sincero, acredito que sim. Inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor ATI da angiotensina 2 são contraindicados na gravidez. Então, eles não são exatamente contraindicados, né? Não tem... complicada essa questão, né? Não é para usar mesmo, né? BRA eu não tenho certeza, inclusive, né? Beta-bloqueadores reduzem a atividade simpática, porém devem ser usados com cautela em diabéticos pelo risco de induzir hipoglicemia. Mas podem induzir hipoglicemia mesmo. Não, simpático miméticos é que podem induzir hipoglicemia, né? Então essa está incorreta. Diltiazem e verapamil são bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínico sem efeito sobre a frequência cardíaca e função sistólica. Não existe isso, né? Essa é a ideia aqui. Se existir, eu tô muito maluco. Então, IECA e BRA2 são contraindicados na gravidez. IECA eu sei que é muito controverso falar sobre IECA na gravidez, né? Mas e aí, losartan? Nunca vi indicar. Agora, o metildopa aqui, clonidina. Não, o metildopa não é vasodilatador de... Ah, cara, que complicado, hein? Acho que eu quero marcar aqui C mesmo. E puxa, ufa, né? Vamos dar uma olhada no que tá errado aqui. Tanto a metildopa quanto o clonidina são alfa-2 agonistas de ação central. Tá lá. Eu vi esse mecanismo há pouco tempo e me esqueci completamente. Né? Diminuindo a secreção de noradrenalina no sistema nervoso central, portanto não são vasodilatadores diretos, né? E as ideias aqui eu acho, né, na verdade, meio de certo raciocínio é de que a gente não quer mexer com a vasculatura, né? Então, o organismo ele prepara todo esse ambiente para receber o bebê, para formar a placenta, etc. E ele também prepara os mecanismos de regulação de pressão, de fluxo sanguíneo nessa região. E a gente não quer mexer em vasculatura, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui, talvez. Acho que talvez esse seja o grande ponto. A gente não está tentando, não está querendo mexer na vasculatura. De certa maneira, a gente usa bloqueador de canal de cálcio, né? Que é para impedir vasoespasmo, né? Que é o nifedipino aqui. Carvedilol, a gente acaba por mexer, né? Bom, a gente vai mexer na vasculatura de alguma maneira, mas talvez não diretamente. Eu acho que essas talvez sejam as ideias aí.
de mexer com IECA, mexer com o BRA2, por exemplo, né? É muito delicado a gente correr risco, talvez. Eu acho que as ideias são também, tem que ler melhor, né? E se aprofundar mais em farmacologia nesse sentido, mas talvez eu vá agarrar um pouco essa ideia de que a gente também não quer correr riscos de produzir distúrbios hidroeletrolíticos nessa em gestante, né? Acho que é mais ou menos isso. Assinar o efeito colateral mais comumente encontrado com o uso de ECA é tosse. Opa, hipotensão arterial aí chama atenção, hein? Mais comumente, bom, eu vou marcar tosse. Isso aqui foi falado muitas vezes em muitos momentos, né? A utilização de propranolol está contraindicada em pressão sistólica de 90, asma bronco, de esôfago, frequência cardíaca de 60. Aqui é bradicárdico. Como é que eu vou bloquear? Como é que eu vou bloquear? Mas aqui 60 não é bradicardia. Eita. E aí? Asma brônquica não usaria, né? Não me lembro. Muito tempo também esse assunto, hein? Frequência cardíaca de 60? Cara, vai reduzir. Eu não vou marcar a frequência cardíaca. Era asma mesmo. Só vamos dar uma olhada no comentário em relação a isso, né? Tá. Como vimos, beta-bloqueadores são contraindicados se a frequência cardíaca é menor que 60, que é o corte para minha bradicardia, e não igual. O paciente está com frequência cardíaca de 60, ali batendo 60, 62, 60, 62. Não vai ser utilizado também, né? Mas ele é bloqueador não seletivo, vai atuar também sobre os receptores beta-2 nos brônquios, vai causar broncoespasmo, o paciente vai ter crises, né? Então, acho que essas ideias aí são bem centrais. Analise as assertivas abaixo sobre o tratamento da hipertensão arterial, tá? Inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores receptores de angiotensina são drogas preferenciais em hipertensos com diabetes, nefropatia e disfunção ventricular. Isso é bonita a afirmação aqui, né? Gostei dela. Nifedipina é boa ação em hipertensos com doença coronariana. Nifedipina é uma boa opção em hipertensos com doença coronariana. Bom, não sei se não há nenhuma contraindicação, né? Mas não me lembro da indicação ser essa aqui, né? Se a gente for fazer alguma medicação, inclusive, a gente vai fazer os outros dois, na verdade, né? Agora, bloqueador de canal de cálcio também é primeira linha. Então, chama atenção a questão. Nos pacientes em uso de IECA que desenvolvem hiperpotassemia ou perda de função renal. Então, vamos lá. Hiperpotassemia é o grande resultado do uso do IECA. Pode-se trocar a droga por BRA. Eita, pode-se? Acho que sim. O perda de função renal é complicado, né? Perda de função renal. Mas não é perda de função completa, né? Acredito que sim, né? Eu acho que eu gostaria de pensar que a 3 é verdadeira aqui. Bom, 1 é verdadeira, né? Então só vamos marcar questões que estiverem com a 1, né? Então a 2 me parece que já não é verdadeira mesmo. E aí, 4. Beta-bloqueadores e tiazídicos se associam ao aumento de incidência de diabetes e disfunção erétil. Beta-block induz hipoglicemia? Beta-block induz hipoglicemia? Não. Não induz. Tiazídico se associa ao aumento da incidência de diabetes e disfunção erétil. Tiazídico, ele ajuda o diabético, né? Porque o tiazídico induz glicosúria. Ele ajuda o diabético, de certa maneira. Olha, é complicada a questão, não me lembro bem, né? Mas acho que é apenas 1 e 3 aqui. E errei. Errei. Vamos dar uma olhadinha aqui no comentário. Porque essa questão me chamou a atenção aqui. Assertiva 2, atenção aqui. Não, essa daí a gente entendeu, né? As ideias. Incorreta. Nos pacientes com uso de ECA que desenvolvem hiperpotassemia ou perda de função, não é recomendado troca por BRA.
uma vez que as duas drogas atuam bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona e dessa mesma forma podem levar aos mesmos efeitos adversos, incluindo a hiperpotassemia e piorar a função renal. Interessante, né? Porque a gente usa o IECA para tentar proteger, né? Para fazer nefroproteção e aí tem esse resultado. Os beta-bloqueadores de tiazídicos se associam ao aumento da incidência de diabetes e disfunção erétil. São os grandes efeitos colaterais em comum dessas classes. Tá aí. Gabarito oficial, alternativa B. E o gabarito aristo não existe, não há alternativa correta. Ah, tá. Tá. E aqui? Então. Essa B deixa muito aberta, né, a questão. Essa B deixa muito aberta a questão. Vamos seguir. Nossa, eu tô na questão 5, mas eu preciso muito fazer uma pausa aqui. Tô muito no banheiro. Vamos lá agora. Voltamos, retornando, né? Com reforço agora. A Lívia não gosta de aparecer, porque ela não pode ser vista no mesmo lugar que eu. Paciente hipertenso evolui com descontrole de... Ah, não sei, você faz isso. Paciente hipertenso evolui com descontrole de pressão arterial. Trouxe exames que mostraram creatinina de 2. Né? Então ele provavelmente está perdendo função renal e se ele está com descontrole de pressão arterial, quer dizer que ele fazia um tratamento da pressão arterial, ele pode ter falhado, pode estar falhando no tratamento ou o tratamento agora vai acabar por induzir ainda mais a queda na função renal dele, né? Relação albumina-creatinina urinária acima de 30. Ao exame PA de 160/90, tá altíssima a PA dele. Teoricamente aqui, né, a gente escolheria um antipertensivo duplo, na verdade, né? Então, corte estágio 2, pelo menos pela última diretriz, a última revisão que eu fiz, a gente deveria fazer aqui tratamento em dupla terapia, né? Não em mono. Mas vamos dar uma olhada aqui o que usar para ele, né? Então, beta-bloqueador para mim sai da lista porque não é medicamento de primeira escolha, né? Se eu tenho função renal problemática, eu não vou tentar usar IECA. E aí a gente fica entre tiazídico e bloqueador de canal de cálcio, né? Tiazídico e bloqueador de canal de cálcio. Aqui eu não tenho a idade do paciente, não tenho mais dados para saber se ele é propenso ou não a ter diabetes, por exemplo. Não tenho esse tipo de dado, né? E nenhum dos dois aqui, tiazídico ou bloqueador de canal de cálcio, pelo que eu me lembre, tem relação com proteção, por exemplo, da função cardíaca. Tem talvez o bloqueador de canal de cálcio um pouco, né? Mas nenhum deles. Por outro lado, o diurético tiazídico... Não, o diurético tiazídico tá relacionado com a maior aparição de diabetes mellitus, né? Com possibilidade de hiperuricemia. E eu vou tentar bloqueador de canal de cálcio. E vamos ver. E errei, né? Era para escolher IECA. Mas me chama muita atenção, né? Porque o IECA, ele... então, olha aqui. O mesmo comentário foi feito por um colega que não entendi. O IECA não devem ser usados se houver perda de função renal. Né? De onde é essa questão? CMC 2020. Ah, foda-se. Se houver perda de função renal e tal. Aí vamos ver eu acho que é porque o IECA é o antiproteinúrico. Pelo fato do resultado da relação albumina-creatinina urinária estar elevado, o paciente deve estar perdendo proteína pela urina. Informação verdadeira. Após a introdução de IECA-BRA, nesse caso, iremos suspender os IECA-BRA. Né? Então chama atenção, bastante atenção aqui. Chama bastante atenção aqui pra mim essa questão, né? 18% das pessoas também marcaram aqui bloqueador de canal de cálcio, né? Tentando se livrar do IECA, né? Todo mundo sabe que é um medicamento que a gente deveria usar, né? No sentido de induzir nefroproteção, mas primeiro, né? Antes de introduzir IECA nesse paciente aqui que me chega com creatinina 2.0, seria avaliar o perfil hidroeletrolítico, né, e ver se ele tem hipercalemia também, né? Porque aí seria muito problemático e eu definitivamente não usaria IECA. Mas vamos seguir para a próxima questão aqui. A gente já errou 3 em tratamento de hipertensão arterial sistêmica.
Um homem de 45 anos queixa-se de episódio de vômitos paroxísticos e recorrentes há 6 meses sem outras manifestações associadas, né? Então a gente tem um homem, 45 anos, e a queixa dele é de vômito paroxístico e recorrente, crônico já. É portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, retinopatia diabética, gota e asma brônquica, que é um combo, né? Então vamos lembrar aqui só em relação ao combão que a gente tem, que não é para fazer. Então asma brônquica eu não vou fazer beta block, né? Então propranolol aqui, pelo menos ao momento, vai sair aqui da minha lista. Retinopatia diabética e diabetes mellitus eu não vou fazer hidroclorotiazida, eu não vou fazer tiazídico. E bom, então aí nesse momento eu fico aqui com amlodipino e furosemida, né? Furosemida não é primeira linha para tratamento de hipertensão arterial. Então o amlodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio, seria o que eu usaria mais aqui. Então essa aqui vai ficar marcada por enquanto. A gente segue a leitura. Faz uso contínuo há 2 anos de enalapril, metformina e beclometasona inalatória, né, que é para asma. Ao exame físico apresenta PA de 170 por 95, frequência cardíaca de 58, frequência respiratória, então essa aqui me chama atenção, né? A ausculta respiratória revela raros sibilos respiratórios difusamente, né? Então fica claro que se a gente utilizar o propranolol, por exemplo, a gente vai ter problemas, né? Sem outras normalidades do exame físico. Exames de laboratório. Por quê? Porque o propranolol ele é um bloqueador não seletivo, né? Então ele pode bloquear, ele vai bloquear a ação simpática, né? Então vai reduzir a tensão arterial por efeito do bloqueio do sistema simpático, mas ele também pode bloquear e provavelmente vai bloquear os receptores beta 2 desse paciente na região brônquica, né? Então por isso que a gente tem esse raciocínio. Exame de laboratório: creatinina 1.4, ureia 42, sódio 131, ácido úrico me chama atenção aqui, também não usaria de tiazídico, né, usando essa informação aqui. Glicemia em jejum 134, HbA1c 8.2. Essa é a alternativa que apresenta um antihipertensivo mais adequado a ser acrescentado à prescrição desse paciente, né? Então aqui a gente não poderia acrescentar definitivamente um BRA, losartana, né? E eu não gostaria nunca de acrescentar furosemida para tratar ninguém em casa, né? Muito complicado aqui, né? Eu vou marcar bloqueador de canal de cálcio e acertei. Então vamos seguir. Homem de 57 anos de idade é atendido em consulta de rotina, né? Então consulta de rotina, o que é aqui para nós, né? A gente está imaginando ele num cenário de UBS, por exemplo, né? Então está retornando com alguns exames para levar pro médico, né? Nesse sentido, provavelmente a gente vai ter que fazer a análise de exame complementar. A gente segue. Ele tem antecedência de diabetes mellitus, hipertensão arterial e nega demais patologias. Nos últimos 6 meses, os valores da pressão arterial têm ficado entre 150 e 100, 165 e 168 e 105, né? E está muito acima do valor que a gente quer para ele, né? Então o valor que a gente deseja para esse paciente é abaixo de 130 por 80, porque ele tem também diabetes, né? Então a gente não vai controlar 140 por 90, a gente vai tentar manter abaixo de 130 por 80. Exame físico na consulta, PA nesse momento, 160 por 100, super elevado. Exame séricos, hemograma normal, glicemia de jejum 112, glicemia de jejum 112, glicada 5.9, né? Ele tem controladinho aqui até o diabetes dele, interessante. Ureia 38, creatinina 1.1, sódio 138, potássio 4.2. Então o potássio também está ok para a gente introduzir uma medicação como, por exemplo, o enalapril. Então eu gostaria aqui de fazer enalapril para o meu paciente, né? Por que eu não faria enalapril para ele? Urina normal, né? Por que eu não faria enalapril para ele, né? Então, vamos ver quais são as possibilidades. A gente tem atenolol lisinopril, que é um bloqueador, é um beta block, né? E beta block não é a primeira escolha. Reavaliar não me ajuda. Fazer mapa não vai me ajudar nesse momento, né? Eu já tenho o diagnóstico de hipertensão aqui, tá simples, tá claro. E aí a gente vai ficar entre
IECA e tiazídico ou beta-bloqueador e BRA2, bloqueador receptor de angiotensina 2, né? E aqui o paciente já tem diabetes. Eu vou fazer o tiazídico, a diabetes dele é bem controlada, né? Ele vai retornar para mim na consulta em um mês, para a gente verificar que quais foram as modificações aqui nesses parâmetros dele. Né? E o enalapril vai ajudar no sentido da hipertensão arterial não acrescer aí mais lesão, né? Não acrescer lesão no coração, etc. Né? Ajuda nesse sentido, né? De bloquear o remodelamento cardíaco. E aí aqui eu gostaria de fazer amlodipino para ele, por exemplo, se ele tivesse contado para mim uma história de dor, né, de dor precordial, se ele tivesse contado para mim uma história de claudicação intermitente, né, de dor nas pernas, esse tipo de coisa, né. Então não é o caso aqui para mim. Eu vou marcar enalapril cortalidona, que é tiazídico, e eu acertei, ainda bem, né. Segundo o Aristo, tá errado aqui. Apesar dos recursos, a banca não alterou o gabarito da questão, né? A banca do IANSP de São Paulo, uma questão de dificuldade média. Também, de acordo com a mesma diretriz, uma associação correta de ECA mais diazídico. De acordo com a mais recente, essa estaria uma associação válida. Então, o que foi considerado aqui, não dá para saber, né? O Aristo não trouxe exatamente o que foi considerado. Então é isso aí, né? Vamos seguir aqui. Questão 8 agora. Questão de hipertensão, tudo gigantesca. O do hack do Paraná. Homem de 51 anos, branco, assintomático, vem ao consultório para consulta de rotina. Beleza, então a gente vai avaliar exame complementar, mais uma vez. Tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 há 2 anos, em uso de metformina 1 grama por dia, ex-tabagista e relata histórico familiar de doença coronariana, 2 irmãos aos 45 e 48 anos, né? Submetido à cirurgia de revascularização de miocárdio. Então já chama atenção aí para nós, né? Tem um score lá no Pooled Cohort Equations, que já tá aumentando para nós. Exame clínico. PA de 140 por 80, frequência cardíaca de 82 e MC 31.2, né? Tá gordinho. Bulhas cardíacas rítmicas, normofonética, sem substância, sem alterações, pá, colesterol total 216, tá elevado. Então, eu já vi ali que tem estatina, a gente vai ter que reduzir. LDL 135, tá elevado, né? Mas não vamos entrar com estatina mais fibrato. Então, risco intermediário fibrato, não. Estatina mais fibrato de prima, não. Né? Risco alto, estatina, manter PAS abaixo de 130, abaixo de 80 e HbA1c abaixo de 7. Isso aqui parece perfeito para mim. Estatina mais fibrato de uma vez, não. Não. Né? Então, acho que fica... A C pra mim tá muito clara aqui, né? A gente não vai começar já com estatina mais fibrato. Vai começar com estatina, ele não usa. Né? Eu nem precisei, não li nem até nem metade da questão, né? Pra poder responder. Então, legal, né? Quando a gente vê esse tipo de questão, né? E ali, o comentário aqui, primeira linha do comentário, ele já diz, né? A gente vai usar fibratos quando a gente quer reduzir triglicerídeo. E aqui no caso dele tá com triglicerídeo de 216, né? A gente vai tentar reduzir quando esse triglicerídeo estiver acima de 500, vai associar fibrato de prima já.
Numa segunda consulta, se ele não estivesse controlando e tal, com HDL baixo, LDL alto, a gente talvez poderia associar aí fibrato. Baseada na 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, qual a melhor estratégia terapêutica para o paciente de 35 anos que, em consulta de rotina, apresenta medida de PA no consultório de 154 por 94, confirmada em 2 consultas. Né? Então ele é hipertenso. Né? Que estágio? Estágio 1. Acima de 160 e depois acima de 180. Né? Então a gente vai fazer monoterapia. Agora, o paciente é jovem, né? Acabou de chegar para mim. Eu já vou fazer imunoterapia? Já vou fazer o tratamento para ele? Não tem outras comorbidades e tal? O que a gente vai fazer? Terapia não farmacológica por 3, 6 meses e vai tentar. Ele é hipertenso estágio 1. Ele é hipertenso estágio 1. Né? Aqui todas as opções de tratamento aqui com dupla terapia. Dupla terapia a gente faria se ele tivesse estágio 2, né? Nessa idade, o paciente super jovem. Inclusive, isso foi feito comigo, né? Então eu fui em consulta. Eu fui em consulta. Eu fui em consulta no UBS em São Caetano e foi avaliado num determinado momento ali que a minha tensão arterial era mais alta do que 130, do que 140, inclusive. E aí a proposta que aquela médica me fez foi da gente fazer dieta, fazer exercício físico e melhorar a alimentação de modo geral. E aí depois retornar, né? Então foi uma proposta de terapia não farmacológica para um paciente jovem que não tem outras comorbidades. O paciente hipertenso evoluiu com descontrole da pressão arterial, trouxe exames que mostraram creatinina 2, relação albumina e creatinina urinária acima de 30. O exame, então a questão repetiu aqui, infelizmente, né? Mesma instituição, a questão repetiu e é IECA, né? E ainda bem porque ela permite que eu nivele o assunto, né? Então adiciono o assunto para a agenda aí, finalizando os assuntos a nivelar, né? Muito produtivo aqui, nivelamento dos assuntos, né? E vamos seguir aqui com essas mesmas ideias, seguir nivelando os assuntos no Medq para poder fazer revisão desses assuntos usando também o Medq, né? E aí usando material de apoio, etc, né? Mas bastante interessante aqui essa maneira de estudo, é muito gostosa, eu já fazia isso, algo bem semelhante a isso com o Hard Work, né, outra plataforma, e percebi sim que a minha desenvoltura tem temas que não conhecia, né, que eram propostos ali pelo Hard Work, de uma maneira que para mim não era incomodativo em certo ponto, mas naquele momento ali eu aprendia muita coisa com a leitura de comentários e tal. Só que tinha essa sensação, né, de que eu estava aprendendo um ponto específico muito pequeno sobre um assunto que eu ainda não tinha visitado, né, que eu ainda não tinha o conhecimento como um todo, então ficava com um raciocínio muito limitado, né? E aqui o Medq não me propõe isso, né? O Medq propõe que eu vá fazer revisão dos assuntos que eu ainda não estudei, né? E é isso. Então vamos lá. Só uma coisa que me chama a atenção aqui no Medq, inclusive, é que ele não me propõe quantos assuntos eu deveria... Bom, eu coloquei lá qual que é a data de intenção da prova, né? Então qual que é o momento que eu tenho intenção de fazer uma prova. E eu imaginei que o Medq devia calcular quantos assuntos eu precisava nivelar ali por dia, basicamente, né, que é tirar e colocar para revisão, para poder fazer a prova em 2024, além das revisões, né? Eu achei que ele fosse calcular essas duas variáveis aí, entender quanto que eu precisava nivelar também, mas ele não me traz essa proposta, né? Pelo menos não por enquanto. Fica aí uma possibilidade, né? Eu consegui fazer. Uma possibilidade é a
a equipe aí do Medique observar esse detalhe, né, ou me propor algo diferente, né? Eu tô sempre olhando para os e-mails que eu recebo deles para ver se não tem nada que modifique a minha maneira de ver a plataforma, mas até o momento tem sido incrível aqui a experiência, muito muito legal, muito eu canso bastante fazendo isso aqui, né? É um estudo bastante cansativo, é uma maneira de estudar bastante cansativa, mas a impressão que eu tenho é que também fixo bastante, né? Porque eu tô sempre falando e aplicando os conceitos que eu tenho em mente e tal, percebendo que me falta muito sobre vários desses conceitos, né? Mas é bastante interessante. Então é isso.